Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Este aqui é o episódio 23, sendo grato a Deus em meio ao sofrimento. É sobre isso que nós vamos falar hoje e este aqui é o podcast Já Agradeceu Hoje. Eu me chamo Tássia Sena e aqui neste podcast nós falamos sobre gratidão. Gratidão que entendemos que é uma prática que deve ser aprendida e deve ser feita diariamente. Por isso que nosso podcast aqui é diário, para te estimular, para te motivar e incentivar a que você caminhe nessa prática da gratidão. Neste episódio vou falar sobre o tema Sendo Grato em meio ao sofrimento. Que difícil e desafiador isto que eu te proponho. Mas antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar contigo um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 ao 12. Eu não vou ler todo, mas se você tiver interesse, você pode ler posteriormente. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. O último versículo diz: E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Versículo 11, este que acabamos de ler. Este texto fala de Paulo, das lutas, dos sofrimentos que ele passou. Acredito que das histórias bíblicas, dos homens que sofreu bastante e que mais falou sobre gratidão, que mais falou em agradecer e dar graças a Deus, foi Paulo. Admiro muito, porque a maioria das vezes que ele falava sobre gratidão, sobre agradecer, ele estava preso. Imaginem-se numa cela com mãos, pés atados ou preso mesmo. Há várias passagens em que Paulo estava preso na prisão e ele adorava a Deus, louvava a Deus. Deus permitiu que ele saísse, o anjo foi lá e o libertou. Mas em outros textos relata que Paulo viveu uma situação muito deplorável na prisão. E ele, como ninguém, tinha motivos inúmeros de murmurar, até mesmo contra Deus, pela falta de alimento. Há relatos que Paulo recebia apenas uma refeição que os irmãos levavam, a cadeia era deplorável, tinha excrementos no chão, o cheiro era terrível, e mesmo assim Paulo adorou. Paulo não só encontrou motivos de gratidão, em ser grato em meio ao sofrimento, como encorajou seus irmãos. Ele encorajou a todos, e em todas as cartas que ele mandava para os irmãos, seja Priscila e Áquila, os Colossenses, seja para os Filipenses, ele sempre falava e encorajava os irmãos a serem firmes, e ele sempre dizia, por exemplo, lá os Colossenses, ele diz em Colossenses 3,15, sejam agradecidos. Esse texto que acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, ele diz: E vocês nos têm ajudado a orar por nós, então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Não entendemos muitas vezes os planos de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação, algum sofrimento, uma situação muito difícil que você não consiga enxergar
ou não tenha motivos para agradecer. Talvez você tenha perdido entes queridos e a dor realmente pode estar excruciante nesse momento. Há uma música do Jefferson Pilar, se você tiver uma oportunidade em um outro momento, pesquise a música E Se. A gente não entende muitas coisas, os planos de Deus. Cabe a nós, no devido tempo, sermos gratos. Sermos gratos por não entendermos até mesmo nada do que acontece. Talvez você esteja vivendo como essa canção, ou até mesmo como Paulo, interiormente falando. Mas Paulo, além de estar preso, encontrar em Deus felicidade, ele encontrou gratidão. Ele agradecia tanto aos irmãos pelas orações, pelo compartilhar da palavra, pela expansão do evangelho. Ainda não vi um homem tão grato quanto Paulo. E ele não era só grato, como ele exortava, ele estimulava os irmãos a serem gratos, a ser em tudo gratos a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele entendeu isso. Em meio aos sofrimentos, Paulo entendeu que ele precisava ser grato a Deus em todas as circunstâncias, mesmo se estivesse vivendo em sofrimento. Talvez neste momento você não tenha condições alguma de ser grato a Deus pelo que você está vivendo, você está passando. Tente enxergar em meio à escuridão, em meio às nuvens escuras. Tente enxergar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E que Deus tem planos muito maiores e melhores para você. Chegando assim ao final de mais um episódio, espero que Deus ministre o seu coração e que você tenha motivos de agradecer a Deus, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, apesar de toda a situação. Ou ainda que tudo esteja muito bem, você ainda tem mais motivos de ser grato a Deus. Compartilhe esse episódio com mais pessoas, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Todos os dias nós estamos aqui. Então é um prazer muito grande ter você nos ouvindo, ter nos acompanhando aqui. Logo, logo nós teremos um episódio bem especial aqui com convidados. Espero que você nos acompanhe e fique ligado aqui nos nossos episódios. Um forte abraço, beijo no coração, gratidão. E se você ainda não agradeceu hoje, tire um tempinho aí. Tenha um momento seu para agradecer. Os meus motivos de gratidão hoje são: a Deus, muito grata por todas as lutas, por todas as dificuldades, por todos os problemas e tribulações. Não cheguei ainda ao nível de Paulo e não sei se um dia chegarei, mas ele muito me ensina e louvo a Deus e agradeço pela vida dele, a sua vida, o seu ministério, tudo quanto o legado que ele deixou para as nossas vidas, e isso me edifica muito. Muito obrigada e gratidão mesmo. E você, querido ouvinte, você também tem motivos para agradecer a Deus. Um forte abraço, beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.